Olá, olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com uma pessoa super incrível, a Nádia, gente. A Nádia vai nos contar a importância da inteligência emocional para as pessoas têm medo de dirigir. Então, ela está vindo aqui para a gente conversar sobre o medo de dirigir, gente. A Nádia, ela é especialista em ela trabalha com essa parte de desenvolvimento emocional e mental para essa questão de direção. Oi, Nádia, tudo bem? Olá, eu vou bem. Tudo Espero que todos jóia? vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo, Ah, maravilhosa. E aí, Nádia, me conta um pouquinho sobre você. então, eu sou a Nádia, sou especialista em gestão das emoções no trânsito. Sou CEO também, né? A fundadora da Autoescola Axioma. E uma autoescola assim que é bem diferente em relação às autoescolas convencionais, porque aqui as pessoas não aprendem apenas a dirigir, né, a técnica de direção, mas também como conseguir controlar a sua emoção na hora certa, no tempo certo, principalmente aí na questão do Detran e no dia a dia, né? Então, essa questão da ansiedade, do nervosismo, e a autoescola, ela foi fundada muito assim, veio da minha superação, né? Da minha jornada de superação e nasceu a Axioma. Então, hoje eu estou aí ajudando, né? As pessoas, os alunos, não apenas a dirigir, né? Essa técnica da direção, mas como desenvolver a sua emoção no trânsito, né? Como controlar a sua emoção no engarrafamento, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos aí uma média de mais de 30 mil, mortes por ano através do Nossa, acidente de trânsito. Acredita? Só da gente pensar assim, eu acho que uma média aí de 95 pessoas por dia morrem por conta do acidente de trânsito. Então, assim, quando a gente fala, né, de formação de condutores, é a formação de condutores mais conscientes, pensando na vida, sabe? Não só na dele, mas na vida de quem está à volta dele, pensando no próximo, né? O como você pode fazer disso uma liberdade, alcançar a liberdade de ir e vir e ainda poder, né? Aí ajudar as pessoas à sua volta. interessante, Nádia. E isso que a gente fala da questão dos acidentes, quando eu fiz a aula teórica de no CFC, eu assisti um vídeo que me chamou muita atenção. Ele me marcou muito no quesito do acidente. Geralmente tem três carros envolvidos. Pensando no acidente de ultrapassagem, né, Nádia? São geralmente três carros que estão envolvidos, né? É a pessoa muitas vezes que quer fazer uma ultrapassagem, a pessoa que está sendo ultrapassada e a pessoa que vem na pista contrária, né? E aí, nesse vídeo, mostrou que se a pessoa que está vindo na frente da pessoa que foi fazer a ultrapassagem, ela desacelerar ou tirar o carro da pista, quem está sendo ultrapassado também acaba que ajuda a não acontecer o acidente. E aquilo me marcou muito, porque minha percepção é que por mais que a gente use o termo acidente, ele acontece por uma falha, né, humana. Né? A pessoa, ela causa esse acidente. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, isso já foi comprovado, sabe? Que o maior índice de acidente é questão comportamental. Tem pessoas que elas se transformam no trânsito. Ela pode ser uma pessoa calma, tranquila, mas tem pessoas que quando senta ali no banco, né, da direção, elas totalmente se transformam. E você vê que é comportamental.
O maior índice, né, a taxa aí está voltada ao comportamento do condutor, tá? E isso que você falou é muito comum. Quando você vê uma outra pessoa ultrapassando, ali é um momento questão de empatia, né? Então, assim, é você tirar o pé e deixar o colega terminar a ultrapassagem. Mas muitos a gente vê no dia a dia o quê? As pessoas ainda acelerando. Ah, você quer me ultrapassar? Vai lá e acelera mais para deixar e ver ele passando sufoco, não é mesmo? Passa aquele sufoco todo ali no trânsito. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de conscientização, que o trânsito hoje ele está precisando, né, as pessoas trazer a conscientização da vida em primeiro lugar, sabe? O porquê, né? Isso hoje, você imagina, tem pessoas que, querendo ou não, em cada casa aí costuma ter dois, três carros, porque dependendo do deslocamento, né, o marido trabalha para um lado, a esposa para o outro. E dependendo ali daquela situação, a qualidade de vida muda muito. Porque um tempo hoje, infelizmente, a questão, né, do serviço público hoje ainda demora-se muito tempo, né? Perde muito tempo da vida ali no dia a dia, no ponto de ônibus, aguardando aí, né, o seu deslocamento. Mas a gente precisa realmente trazer essa consciência, sabe? De poder dirigir com consciência, assim, com segurança, que a sua vida e a vida das outras pessoas que estão à sua volta depende disso também. Exatamente, exatamente. E eu vejo muito a impressão, eu tenho, e tu falou sobre transformar o comportamento, né? Eu vejo isso comigo. O que que acontece? Como eu, Janaína, funciona? Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, eu sou uma pessoa extremamente agitada no dia a dia. A minha manicure, inclusive, ela briga comigo, tu não consegue ficar 2 minutos parada quietinha. Eu falei, não, não consigo. Não consigo. E aí, quando eu entro no carro, eu vou mais devagar, eu me torno outra Janaína. E é interessante porque tu trabalha também facilitando, trabalhando as emoções para as pessoas fazerem as provas de direção, enfim. E eu demorei muito tempo para fazer a carteira. Eu fiz ela em 2022, final de 2022 eu fiz a minha carteira. E eu tinha muitos bloqueios com relação a isso. E então hoje eu estou com 33 anos, 2022 eu estava com 30 anos. Foram 12 anos sem dirigir em função dos meus bloqueios mentais e emocionais, né? Relacionado à questão de as minhas ancestrais, a minha avó fez a carteira de motorista mais tarde, a mãe ainda estava no processo de fazer a carteira. E eu tinha, inconscientemente, eu tinha dentro de mim que eu não tinha permissão. Como que eu vou fazer a carteira antes das minhas ancestrais? E aí, muitas vezes, além disso, eu às vezes me perguntava também se eu seria uma boa motorista. Se eu, justamente pelo fato de eu ser agitada, pelo fato de eu ser acelerada, será que eu vou fazer isso? Só que eu tive sorte que o pai sempre falou sobre ir mais calma no trânsito, cuidar, melhor chegar atrasado do que não chegar, né? E aí tudo isso foi gerando um impacto em mim. E me preocupa muito essa questão. A gente tem duas questões hoje: pessoas que têm o medo de dirigir e essas pessoas que são imprudentes, né? E isso infelizmente está cada vez pior, porque as pessoas elas estão mais longe delas mesmas, né? Sim, isso que você falou faz muito sentido. Hoje nós temos aí um quadro, principalmente de mulheres, né, que às vezes até tiram a carteira, conseguem ali passar na prova do Detran, mas por algum motivo, por falta de confiança em si mesma, ou aquela questão da transformação, né, da mente, daquilo como ela cresceu, ouviu, né, falar sobre o trânsito, as pessoas à volta dela acaba gerando um bloqueio. E o quadro, cada dia que passa, né, é um número muito alto de pessoas que têm medo, verdadeiramente têm medo. Eu era uma delas. Vou te falar a verdade. Quando eu tirei a minha carteira, né, isso há 20 e poucos anos atrás, eu tirei bem nova.
Mas aconteceu, né, um imprevisto comigo no trânsito. Uhum. E ali, depois desse acidente, quase acidente, né? Foi um quase, não chegou a ser um acidente, mas de alguma forma gerou um bloqueio, né? De eu ficar com medo de pegar a direção novamente e continuar pegando uma BR e aquela coisa toda. Dirigia dentro dos centros, né, da cidade e tudo, mas eu não tinha coragem de pegar os grandes centros, sabe? Pegar uma rodovia até uma outra cidade, eu me sentia insegura. Mas de quê? Porque as pessoas sempre falavam, mulher nunca é boa para dirigir. Mulher não é isso. E até o dia em que eu, né, verdureira, eu comecei, a minha mãe, ela vende verduras desde nova, então eu cresci numa cidade pequena e a gente costumava, eu pelo menos, né, gosto muito de chamar de lá, conhecida como Grota, chama lá Barro Branco, em Itabira. Uhum. E ali, quando eu vi a mineração, aquela coisa toda, Itabira é o berço da mineração, e eu comecei a sonhar muito, sabe? Com esse desejo, assim, de entrar para a mineração. Aí, como que... Aí veio aquele desejo nascendo, aí eu pensei comigo, eu não tenho um curso superior, então vai ser necessário, né, eu entrar pela parte operacional. Então foi quando que eu comecei a trabalhar comigo mesma, a identificar a minha identidade, o que que eu poderia fazer. Por quê? O meu sonho, a minha meta era tão clara, o meu objetivo era tão claro que eu queria fazer parte daquela empresa, que eu não pensei assim, eu não sou capaz de dirigir um caminhão, eu não sou capaz de não conseguir. E ali nasceu, né? Eu me tornei uma das 10 primeiras mulheres a dirigir um caminhão fora de estrada. E quando isso aconteceu, não foi simplesmente assim num passo, né, de mágica e você achar assim, nossa, é possível? Sim, é possível, mas eu tive que vencer os meus traumas, sabe? Porque quando eu cheguei lá e que eu vi aquele gigante da mineração, eu achava assim, meu Deus, e agora? Isso vai ser impossível. Como que eu vou dominar esse gigante? Porque eu tinha medo dele. Eu tinha medo. E aquilo me paralisava, né? Para você ter ideia, eu não conseguia subir nem no primeiro degrau do caminhão. Eu precisava de ajuda, eu precisava de um pezinho para me alcançar o primeiro degrau desse caminhão. E ali, quando eu sentei, sabe, no banco do motorista, né? Isso, lógico, foi uma jornada, foi um processo, treinamentos e comigo mesma, tá? Eu pude perceber, eu aprendi algo que eu estaria levando assim para minha vida, que não me importa o tamanho do desafio que você tem, e sim a coragem de sentar no banco e ter o controle dele. Então, trazendo para a nossa realidade, quem não tem problemas? Quem não tem um desafio na vida? O meu desafio era vencer o medo da direção, vencer aquele caminhão. Isso, né, é um dos meus primeiros desafios aí profissionais. E, e quando eu me vi dominando aquele gigante que antes parecia impossível, eu pude perceber, né, que nós podemos, a partir do momento que você acredita e que você tenha consciência, tá, de onde você está, quais são os seus medos, o que que te paralisa, o que que está te impedindo. Porque é necessário fazer essa busca, essa reflexão, sabe, interna. Igual você contou a sua história, né? Em relação como a sua mãe, né? As pessoas mais velhas que você tinha, tem respeito por elas, um amor, aquilo você achou que seria uma falta de respeito. Exatamente. Fazer e tirar a carteira de habilitação primeiro que elas.
Mas exatamente, você precisou ter a consciência disso. exatamente. E eu lembro, Nádia, que quando eu reprovei na primeira prova que eu fiz, e aí eu optei eu fiz aqui em Caxias do Sul, e aí eu optei para ir na cidade mais tranquila, que é Farroupilha. E aí eu comecei todas as sagas, aulas práticas de novo, tal e tudo. E eu fiz a prova. E aí eu dentro de mim eu achei que eu tinha reprovado de novo, né, na segunda tentativa. E aí uma coisa disse: não, tá tudo certo, continua, calma, vai. Tá. Eu vou até me emocionar. E aí, hoje é o dia. Antes eu tava em terapia, por isso que atrasou um pouquinho, por isso que eu tô com essa cara aqui. O que que acontece? Eu fiz a prova, saí do carro, normal, e aí a instrutora veio e falou: tu passou. Eu lembro, ai, Jesus, que foi uma sensação assim, eu simplesmente eu caí no chão, assim, ajoelhei e comecei a chorar. Foi assim demais. Foi uma conquista muito grande para mim. Porque eu sabia que não era só sobre a carteira de motorista, né? Era várias coisas relacionadas. E aí eu vi o quanto que a gente tem sonhos e a gente acaba às vezes deixando esses sonhos morrer, né? E não vai atrás deles. Então, assim, foi assim incrível, porque eu tinha certeza que eu tinha reprovado pela segunda vez. E algo dentro de mim gritou: não, tu vai, continua, fiz a prova. E aí, quando veio essa notícia da aprovação, foi assim, surreal. Eu saí ligando para todo mundo. Eu liguei primeiro pro meu marido, dei para a mãe não conseguiu me atender, deixei mensagem, liguei pro pai, liguei pra avó, avisei os meus irmãos. Eu saí avisando todo mundo, tipo, como se fosse um negócio assim, super. E assim, foi uma conquista assim, gigante. E eu depois eu já comecei a dirigir, eu não tive esse problema de dirigir, né? Porém, o que eu vejo, assim, Nádia, que acontece muito isso é muito comum em mulheres, né? Que elas pegam a carteira e elas têm o medo de dirigir por, às vezes, poder bater o carro, arranhar o carro. Eu mesma arranhei várias vezes o carro no estacionamento. Então, assim, e eu olhava para aquilo e eu não levava assim. A gente não quer que isso aconteça, é óbvio, né? Mas a gente está aprendendo, é um processo de aprendizado, gente, para caminhar. Quantas vezes a gente cai quando a gente é criança, né? E aí, as pessoas elas acabam priorizando um bem material do que o seu próprio sonho. E o pior de tudo isso é a liberdade. Porque o que, que o meu marido falava muito? A gente nunca quer que aconteça, mas ele disse assim: Jane, se acontece um imprevisto, eu não posso dirigir. Tu não tem carteira, tu não dirige, como que a gente vai fazer? É só nós aqui, e aí? E aquilo foi mexendo comigo. Então, a direção, o dirigir, ele simboliza a liberdade. Tanto que eu lembro que um ano antes de eu fazer a carteira, de eu me matricular, eu atendi uma pessoa justamente que ela tinha bloqueios para ela não conseguia passar na prova da carteira. E ela tinha o medo dela era justamente a liberdade, porque ela ia poder fazer o que ela queria, da forma que ela queria. E ela ia deixar de ser dependente de outras pessoas. E quando depois do atendimento dela, eu comecei a eu me olhar e eu entender que daí foi que começou a vir essa consciência do motivo de eu não conseguir fazer a prova, né? E aí então a gente ter essa consciência de que é importante dirigir, dirigir com cuidado e também a direção é uma liberdade, né? Nossa, isso é assim, é libertador. Não, não tem explicação. E é algo que você vai levar para sua vida. Porque a partir do momento que você traz essa reflexão, essa consciência para dentro de você, hoje você é capaz de olhar e falar assim, gente, o que mais que eu não consigo? Eu consegui vencer esse desafio. Agora eu também posso vencer esse outro, por que não? Eu Exatamente. posso, eu consigo. E isso, olha, isso assim, para mim, a minha história de vida, né? Isso foi tão transformador, já né, você não tem noção. Porque essa emoção que você sentiu quando você passou, né? De, de acreditar, falar assim, nossa, eu consegui, é possível. Eu sinto isso
todas as vezes quando eu vou na área de exame e vejo os meus alunos ali, né, da autoescola conseguindo, conquistando, isso foi uma cura interior para mim. Isso foi algo muito transformador, porque eu tive um processo em 2019 onde que eu comecei falando aqui que o meu maior sonho, né, uma menina da roça que cresceu vendendo verduras e que aos poucos via os vizinhos, via, né, no final do ano, aquelas pessoas ganhando um saco assim de presente, meus olhos brilhavam com os meus colegas, porque eu era daquelas que corria descalço nas pedras, minha brincadeira era pegar a manga lá em cima no pé de manga, a primeira que pegava. E eu não tinha nenhuma tecnologia, eu não ganhava boneca, eu não, né, não tinha esses brinquedos. E, e quando eu comecei a ver os amigos, eu falei assim, nossa, esse lugar deve ser o melhor lugar para se trabalhar. E ali foi nascendo o desejo e o sonho. E hoje eu falo para você, nós somos movidos a sonhos, a sonhos. É o nosso combustível. É o que nos faz acelerar ou o que nos freia. Por quê? Em 2019, né, eu entrei nessa trajetória, entrei para o mundo da mineração através de um caminhão, através da minha habilitação, através da superação de um medo, de enfrentá-lo e mostrar que eu conseguia. E naquela época, mulher na mineração era surreal, não era normal. Eu precisei vencer, né? Os traumas que mulher não foi feita para dirigir, que mulher era para esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque, que a mulher era fácil. O que que mulher vai caçar lá no meio de um monte de homem na mineração? Só trabalhar? Então, assim, até essas piadinhas, sabe? Então, assim, mas é você olhar para dentro de você e falar assim: não, eu sei onde eu quero chegar. E ali eu estudei, me tornei engenheira de Minas, onde me tornou, né? Os meus sonhos foram aumentando, me tornei, consegui me formar, trabalhei por diversos setores nessa empresa, até o dia, né? Dia 25 de janeiro de 2019, quando veio o rompimento da barragem, e ali levou todos os meus sonhos embora. Ali eu vi os meus sonhos indo pela lama, porque o local de anos da minha vida, de sonhos, de conquista, eu colocava tudo naquele lugar onde eu, sabe, trabalhava. E no piscar de olhos, você não vê mais, não tem mais nada daquilo. O que você viu, uma natureza linda com flores, aí você começa a ver uma cena de terror. Você vê a destruição, você vê o desespero nos olhos das pessoas. Você vê um vagão de trem torcido igual uma peça de roupa. Você vê vidas sendo engolidas pela lama. Mães chorando pelos seus filhos, filhos chorando pelos seus pais. E você olhar dentro de você e falar assim: o que vai me fazer mover nessa vida? Pedir tudo. E ali eu precisei, mais uma vez, olhar para dentro de mim e descobrir quem era eu. Ter a consciência de quem era eu de verdade. A minha verdadeira identidade. E com o tempo, isso foi um processo. Nós precisamos de ajuda. Então, assim, lógico que foi através de livros, filmes, mentoria. Precisei de ajuda de psicólogos, psiquiatras, médicos, porque eu tive um trauma pós-traumático. E quando eu desenvolvi essa doença pós-traumática, eu desenvolvi junto uma doença muito rara, que é um linfoma. E esse linfoma, eu eu não aceitava naquele momento a minha vida. Eu comecei a não aceitar a minha vida, porque eu entrei realmente num estado muito traumático.
E naquele momento, eu queria que o médico me desse um atestado mesmo de morte. Uhum. Queria que ele falasse para mim assim. E ele falou: vocês não vai ter nem 3 meses de vida. Eu fiquei ali esperando os 3 meses de vida, certo? Pensar, teve mais nada mesmo, tal. Porque eu não aceitava a vida. Então, nesse processo de transformação, que foi através do autoconhecimento, e foi quando eu parei e falei assim: olha, essa tragédia, porque isso foi um tsunami na minha vida, ela não pode ser o fim da minha história. Ela é apenas um capítulo, mas não o final dela. Não o final dela. E que eu me lembrei lá atrás, aquela menina sonhadora que sonhava um dia ser atriz de novela e que com o tempo levou ela para a mineração e se tornou uma das 10 primeiras mulheres a dirigir um caminhão fora de estrada de mais de 280 toneladas. E que ela tinha medo, medo, era uma menina lá dentro dela, aquela menina medrosa. Mas que a partir do momento que eu reconheci o meu medo, que eu reconheci a minha fraqueza, a minha dependência, as coisas começaram a mudar. Não é sobre o outro, porque as pessoas que têm medo, ela tem medo do que o outro vai falar. Se eu pego essa direção e esse carro desliga, meu Deus, e aquele morro? Olha lá, o carro parou no pé do morro, eu tenho que fazer um controle agora de embreagem. Ô, Jesus, tira esse carro da minha frente. Quem nunca passou por isso? Quem nunca? Todos os motoristas iniciantes. Tu sabe o que aconteceu comigo? Foi muito engraçado, Nádia. Eu acho que faz 1 mês e meio, 2. Eu fiz a proeza de querer estacionar o meu carro no morro, atrás de um outro carro. Hum, E aí, o que que aconteceu? Eu não deu certo. E aí eu tava quase batendo no carro da frente. Aí eu não falei, não, para tudo. Desliguei o carro, puxei freio de mão, o carro tava daí bem na frente de uma garagem, né? E aí eu liguei pro meu marido, eu disse, amor, tu consegue vir me socorrer? Eu tô aqui, 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 se tu puder vir. Ele disse, não, fica aí, eu tô indo, né? sim, E aí eu disse, meu Deus. E aí eu comecei, meu Deus, vai chegar o pessoal que quer entrar na garagem, o pessoal que quer sair da garagem, e eu tô aqui. E eu comecei assim, eu entrei num. Eu fiquei apavorada com a cena. E aí meu marido chegou, daí ele fez. Aí pra ele foi a coisa mais fácil do mundo. Ele arrumou e tal. Só que aí ele disse assim. Aí ele tirou o carro, ele pediu onde é que ele queria, onde é que eu queria que ele estacionasse. Ele estacionou pra mim num lugar mais tranquilo ali até pra sair. E aí depois ele me, então a gente treinou essa questão no morro ali e tal, e foi muito desafiador, porque depois que eu desliguei o telefone, eu pensei, nossa, ele vai me xingar, nossa, não sei. Cara, não foi nada disso. Ele agradeceu, ele ficou super feliz. E aí ele disse assim: quando tu precisar, tu me liga. Se eu não puder te ajudar, tu liga para outra pessoa. Alguém veio te socorrer. Eu, tá bom. Então, assim, a gente se prende, às vezes, de não fazer as coisas por, por medo de ser julgado, né? Ah, e se tu parar o teu carro no morro? E se der o azar de tu acabar batendo a traseira no carro que tá atrás? É um aprendizado. É um aprendizado. A gente tem que. A visão que hoje eu tenho da vida, Nádia, é que a gente tem que parar de ter medo de errar e de falhar. Porque é no erro, muitas vezes, que está o nosso maior aprendizado. Será que, tipo, por exemplo, eu tenho uma história de vida muito interessante. Será que tudo que, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, será que eu era a Janaína que eu sou hoje? Será que eu ajudaria tantas pessoas da forma que eu ajudo hoje? Será que a Nádia, se tudo tivesse superado todas as coisas, será que tu ia estar aqui nessa live conversando e trazendo essa consciência para as pessoas? olha, faz muito sentido, sabe? Porque você pode ter certeza que não. Não, porque enquanto
o foco for no destino, você mirar só no destino e não viver a jornada, o seu maior aprendizado está na jornada até chegar ao destino. Isso é a experiência que eu te falo da minha vida do hoje. Porque hoje eu sou uma mulher completamente diferente. Como pode uma mulher que sobrevive à lama, da qual eu, né, briguei várias vezes com Deus. Deus, como assim? Né? Você me tira da lama para mim agora morrer de câncer, tal. E agora meus sonhos não tem sonho, isso e aquilo. E eu encontro o meu propósito com a direção. E hoje, poder ajudar outras pessoas a superar os seus traumas interiores, a vencer os seus medos, através de você se sentir confiante com a luz que tem dentro de você mesma. Porque todos nós temos um farol que está aqui dentro. E tudo que você está vivendo, esse desafio, é para você trabalhar a transformação. Porque até para o Senhor nos dar algo, você precisa vencer. É um passo de cada vez. E eu falo que o motorista, a direção é do mesmo jeito, sabe? Eu ontem, aqui em Belo Horizonte, teve uma chuva, que caiu, tudo que estava previsto para um mês, Num dia. caiu em um dia, em 2 horas. Então, alagou vários pontos, alagou, sabe? Alagou a cidade em vários locais aqui em Belo Horizonte. E eu, quando, por algum momento, sabe quando passa aquele flash assim na mente da gente? Uhum. Aí eu, no meio daquele trânsito, aquele tumulto, e eu tranquila, serena, de boa, no meio daquele, sabe, aquele tumulto todo. Eu falei assim, gente, imagine só, você acha que eu teria essa tranquilidade, a sabedoria que eu estou tendo nesse momento, se eu não tivesse passado por várias outras coisas antes? Não. Então, porque antes, a Nádia, ela não teria coragem jamais de pegar um carro e ir nos grandes centros, de dirigir, se deslocar, porque estaria preocupada demais em errar. Eu vou errar. Nossa, imagina com essa chuva, com esse tumulto, e vai que vai dar enchente, vai passar pro meu carro. Então, começaria com o se. Sabe aquele se? E se der isso? E se der aquilo? E se faz isso? Esse é o maior vilão do ser humano, seja no trânsito, seja na vida. Porque eu descobri que a direção é da própria vida, é você que está no controle dela. Porque enquanto você usar a sua mente para o si, você vai continuar presa no medo. Seja medo de dirigir, seja medo de alcançar o seu sonho, seja medo de conquistar aquilo que falaram para você que você não é capaz. Seja medo de reconhecer verdadeiramente quem é você. Medo de olhar para essa criança aí dentro, que muitas das vezes está pedindo por um colo, está pedindo por um sorriso, está pedindo por um abraço. Tem pessoas que vão tirar a carteira, mas na verdade elas estão querendo mostrar para elas mesmas que elas são o quê? Merecedoras de conquistar algo na sua vida. Porque é um sonho. Muitas das vezes tem pessoas que têm o sonho de tirar a sua habilitação. Mas a habilitação é um papel. E ela não define se você vai dirigir um carro ou não. Ela não vai definir. O que define é a chavinha que muda dentro de você. E que você descobre que ali você pode não só conquistar aquele papel da aprovação, mas dentro de si mesmo você se autoaprovar. Porque o que mais tem são pessoas se reprovando
na vida, no trânsito, no relacionamento, com os filhos, com os pais. Se reprovam. Porque olha, fala assim, né? De alguma forma, porque lá na infância, aquela pessoa simplesmente precisava de atenção, precisava de amor, precisava de cuidado. E ela se sente frágil. Então, hoje que vem a incapacidade, a falta de confiança, principalmente ligada ao pai. Eu falo das mulheres, por que que o maior número de mulheres que tem medo está relacionado com o pai, sabe? E só que principalmente disso está relacionado, eu falo que um dos exercícios que eu faço com os meus alunos, eu falo assim, gente, aqui na Axioma, os alunos, eles não saem daqui habilitado apenas para dirigir um carro. Aqui ele sai habilitado para dirigir a sua vida. Eles são habilitados para viver a vida deles. E assim, sinceramente, sabe? Isso foi cura para mim. Isso me devolveu o sonho, me devolveu o brilho nos olhos de voltar a viver. E é desafiador, é muito desafiador, porque é uma área que tem muita corrupção. Mas se certo? Eu consigo transformar uma vida. Para mim é muito. Porque quantas cavernas não tem? Quantas pessoas que não estão presas hoje numa caverna? E que através de uma habilitação, a pessoa pode sair dessa caverna. Eu saí da minha, eu saí dessa caverna. É possível. Com a Nádia, da grota, aquela menina que cresceu na grota. Chegou onde chegou e conseguiu superar os desafios, por que que você também não pode? Eles também podem, podem. A Nádia que tinha medo de dirigir hoje, dirige para tudo quanto é lado, de qualquer estado, não, não me importa, sabe? Com cautela, respeitando o outro, respeitando a mim mesma. Porque o principal da direção é você se respeitar a si próprio. Tu Se você não tiver sabe, condições, não dirige. tu sabe que eu tenho a percepção, agora que tu trouxe esse respeito a si próprio, como a gente funciona no trânsito, tá muito relacionado a como a gente tá por dentro. Essas pessoas apressadinhas aí, que vivem batendo nas esquinas e tal, que não param na tal da placa de pare, né? Passam muitas vezes sinal vermelho. Essas pessoas, a visão que eu tenho é que, precisam urgentemente de gestão de tempo e produtividade na vida, para ter um pouco mais de calma, Sim. e elas estão devendo para elas mesmas. Esse processo de não respeitar os sinais, ou sempre querer ser aquele mais rapidinho, mais ligeirinho, é como se estivesse em dívida com algo nela mesma. E a gente, quando a gente estiver tendo esse comportamento, a gente olhar para isso. Porque assim, gente, vamos lá. Tu para no sinal vermelho, tu para no sinal de pare. Cara, é ali, sei lá, tu pode perder talvez 5 minutos se tem um trânsito pensando caótico, assim. Ok. Agora, se você bater seu carro, aciona seguro. O investimento que tu tem no seguro. Quer dizer, eu acho que nesse caso é despesa, não é investimento, é despesa no seguro. O tempo que tu fica ali parado, até vir aqui em Caxias é os amarelinhos que fazem essa parte, até chegar o amarelinho, gente, é muito tempo desperdiçado. E muitas vezes a franquia do seguro é uma viagem, sei lá, para o Nordeste, E em pior alguns casos. ainda, o problema que ele tinha não vai ficar lá sem fazer? Não vai chegar. Hã? E o que que vai adiantar? Nada, certo? E isso quando não implica ainda em tirar a vida de outras pessoas, pais de família, pessoas que estavam certo no trânsito por falta de responsabilidade, né? Que a gente fala o quê? O comportamento.
porque não teve uma atenção. Quando eu falo assim, gente, para quem está iniciando esse processo, o que que é atenção difusa, né? Nada mais é que é atenção 360, né? Aquela atenção a tudo à sua volta, mas principalmente para dentro de si, para dentro de si. E a gestão do tempo que você falou é tudo, né, amiga? Porque vamos lá. Com certeza. Hoje, quem tem a gestão do tempo, isso é ouro. Isso é ouro, não é? Porque se a gente parar para pensar, a gente tá tão acelerado, tá tão no automático, porque você já tá pensando de hoje, você já tá pensando amanhã. Por que que tem tanta ansiedade? Ansiedade na vida, no geral. Porque não tem a gestão do tempo. Porque a ansiedade é tudo aquilo que você coloca no pensamento que tá por vir. Por que que tem pessoas que sofrem para fazer o exame do Detran? Gente, a prova não demora nem 3 minutos, às vezes nem 5, certo? Vai lá dar uma volta assim num quarteirão. E aí a pessoa passou semanas sem dormir, comer direito, dor de barriga, soa, mão, isso, aquilo. Sofreu tanto, mas tanto, que quando entrou dentro do carro, que olhou para o examinador, já pensa logo, meu Deus, não vou conseguir. Tem gente que não consegue nem sequer sair com o carro, porque se preocupou em pensar no que estava para acontecer. Ele focou a energia toda dele no negativo, em vez de Não posso. colocar no positivo. Então, ele se foi o examinador que reprovou ele? Não, ele se auto-reprovou, porque ele não confiou nele mesmo. E aqui, na Axioma, eu criei um método, sabe? Um método do farol 5C. Esse método do farol 5C é o que vem trazendo hoje para as pessoas a maior taxa aí, né, dos alunos, a maior taxa de aprovação aqui da região em primeiro exame. Então, os alunos, é possível sim, a partir do momento que a gente trabalha o emocional junto com a técnica de direção, é possível esse aluno ir lá e passar de primeira. Por quê? Automaticamente, o que que significa esse método, esse farol 5C? Tá? Vou falar aqui bem rapidinho, né? Porque senão as pessoas aí o farol 5C, o primeiro dele é a consciência, que nós já falamos bastante aqui sobre a consciência. E assim, depois da consciência, a gente precisa, né, confiar em si mesma, porque através da confiança você vai conseguir alcançar a clareza, sabe? Que é o quê? A clareza de onde você quer chegar é ter metas, objetivos muito claro para você. Porque só assim você vai ter controle da situação. Você vai ter controle de onde você quer chegar. Você vai ter controle da sua pessoa e de tudo à sua volta. Porque assim vai ficar claro o caminho. Porque você já determinou o que você quer. Então, através da consciência, da confiança, do controle, da clareza e do caminho, que é o propósito de vida. Então, assim, eu consigo fazer a direção, que é um farol que pode iluminar os seus passos, a sua jornada e conseguir descobrir qual é o seu propósito de vida. Então, um aluno que entra aqui às vezes sem saber o porquê. Por que que eu quero tirar uma habilitação? Por quê? Por quem? Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Conta. Cansado de fazer essa pergunta para eles. E eles não sabem responder, porque ainda não têm consciência
de quem são eles. E quando vivem esse processo, essa jornada com esse método, eles estão preparados não só para a direção, mas para a vida. Para a vida, descobrindo a sua verdadeira identidade e qual é o propósito dele estar aqui nessa vida. Essa eu vejo que é a minha missão, que é através da direção poder levar propósito às pessoas. Porque foi nesse caminho que eu consegui, né, dar mais um passo, um passinho a mais dentro, né, aí da minha jornada. E que eu tento aí, né, tá levando aos meus alunos, as pessoas que estão à minha volta. E isso, assim, é muito transformador. E é possível. Com certeza, nossa, Nádia, com certeza. Nossa, demais isso. E tu trouxe ali, tipo, tu não sabe o porquê tirar a carteira de motorista. Ontem na live com a Miriam, eu trouxe para ela que as pessoas hoje, elas não sabem nem do que elas gostam. Semana passada eu fiz uma sessão estratégica com uma cliente nova de mentoria e ela não sabia qual a comida favorita, o que ela gostava de fazer na hora vaga, tipo em momentos de lazer, agora tem feriadão de Páscoa. Ela não sabia. Ela não sabia, sabe, tipo, eu não sabia roupa. Até isso foi algo comigo, assim, que eu vivi uma transformação de novembro pra cá. Porque eu era a pessoa que usava geralmente, se o pessoal puxar ali os reels mais antigos, eu tava com uma polo azul e uma calça jeans. E eu comecei a usar vestido, saia, eu comecei a me apropriar do meu feminino. Isso transformou a minha vida em várias questões. Mas as pessoas, elas não sabem mais, elas estão tão concentradas vivendo a vida sobre como as outras pessoas querem que ela viva do que viver a vida delas, né? O que que tem de errado você resolver comer uma porcaria no dia, fugir da dieta, uma vez no mês? O que que tem de errado nisso? Sabe? A gente fica tão concentrado em agradar os outros e a gente esquece de agradar quem realmente importa, que é nós. Verdade. E aí a gente se torna um exemplo para as outras pessoas. Eu tenho uma mentorada minha que ela fala assim: eu não quero que os meus filhos passem pelos traumas que eu passei. Eu disse: então, meu amor, você tem que construir essa empresa, fazer essa empresa ser um sucesso para você ser um exemplo para eles e poder promover muitas experiências divertidas para os seus filhos, porque ela vem de uma origem muito humilde. Quanto mais você prosperar, mais você vai levar e os teus filhos vão crescer sabendo que não é qualquer coisa que serve. O meu marido, ele vem de uma origem humilde e os pais dele sempre deram o melhor para ele. Sempre o melhor. E ele hoje é assim. E ele me ensinou, a gente tá 9 anos juntos. Eu não entendi a diferença de tu ir muitas vezes num restaurante que cobra X por quilo ali para te comer e tu ir num local mais bem conceituado. Eu não entendi a diferença. E hoje nossa, é nítida a diferença. É atendimento, é uma experiência. Então, quanto mais a gente se conhecer a gente, mais a gente agradar a gente, mais a gente vai ser exemplo para as pessoas ao nosso redor. Verdade. É preciso plantar para querer colher, né? Tem tanta Exato. gente querendo colher, mas não plantou nada. É exatamente isso, sabe? Né? O que você falou, se ela deseja deixar algo para as futuras gerações, é preciso plantar. É preciso. E você falou uma coisa, né, bacana. Eu gostaria de estar deixando assim, sabe? Uma Por mensagem, principalmente às pessoas que estão indo aí, né, esse feriadão aí de Páscoa. Então, muita gente viajando, muita gente pegando o trânsito. A estrada, ela pode estar, assim, cheia, sabe? Trânsito lotado.
Mas a sua mente, ela precisa estar em paz. Ela precisa estar em paz para você poder conseguir chegar com segurança com a sua família, com as pessoas que estão te esperando, né? Possa te receber, porque o mais importante vai estar dentro do carro, que é a sua vida, as pessoas que você ama, junto ali de você. E que assim, que dirigir, né, com propósito é você dirigir pensando em si mesma, tendo alto, né, essa questão da confiança e principalmente, né, com aqueles que estão à sua volta, tendo empatia pelo outro, porque talvez pode ser que um descuido. A gente vê tanto pai de família, pessoas honestas, sabe? Tão certinho, mas por um descuido xinga o rapaz no trânsito, aí o outro já tá ali, ó, né, estressado. Eu pensei que não, tá ali um tirando a vida do outro por um descuido desse tamanhozinho, porque não teve o autocontrole. Tu sabe que tinha pego o péssimo hábito, porque o pessoal tá. Não é só aqui em Caxias, eu tenho certeza, o pessoal corta a frente, a gente tem que dirigir com muita cautela, óbvio, né? Mas, tipo, pode acontecer, enfim. E eu peguei o péssimo hábito de buzinar. Peguei esse péssimo hábito. E aí, o que que acontece? Eu assisti um vídeo que ele me impactou assim muito. Nádia, foi como assim, foi uma das poucas vezes que é como se tivesse entrado uma facada no meu estômago, assim. Que aí ele trouxe várias situações. A que eu lembro, assim, que foi a que mais me marcou, foi o pai, o homem que tinha perdido a esposa. Ela já tinha uma doença no hospital, morreu, e ele precisava buscar o filho no colégio. E aí ele estava andando na pista rápida, porém ele estava andando devagar em Nárnia, né? Porque por toda a situação. E aí do lado o cara buzinando, xingando ele e tal. E aí aquilo assim, e aí teve outras situações também de que aconteceu alguma coisa, né? E aí eu disse, não, gente, não dá mais para mim ser desse jeito. Não dá. Vou parar. E aí eu simplesmente parei, criei o hábito, parei de buzinar. Porque eu não sei o que que a pessoa está vivendo ali naquele momento. A gente não sabe, né? Então, a gente ter essa consciência, empatia, né, Nádia? Claro que o melhor cenário numa situação assim, que nem desse pai, era chamar um táxi, um Uber, alguma coisa assim, né? Para não. E isso é uma coisa muito séria também. Gente, às vezes a gente não tá em condição de dirigir. Não dirija. Chama um Uber, chama um táxi. Se às vezes tu tem muita coisa para resolver, telefone, tu vai fazer um deslocamento longe, cara, chama um Uber. Esse é Tu o vai sentar ali atrás. autocuidado, né? É o autocuidado, que é a consciência de saber se você tem condições ou não de dirigir. Exatamente. Agora, você falando da buzina, sabia que isso é o gatilho? Um dos maiores gatilhos para o acidente de trânsito são as pessoas agir por impulso. Porque às vezes vai lá e buzina por impulso, já tá acostumado, buzina, tá, assusta Ai, o claro, em outro. vez de frear, tu acelera. Então, automaticamente, né? Isso é um dos gatilhos que mais geram comportamentos que geram acidente. Porque talvez a pessoa, né? Igual exatamente esse rapaz estava passando por um processo, um período, algo ali, tá? Não tá ali com tanta atenção, tal. Então, assim, algo de impulso, né? Ou às vezes a pessoa briga, vai lá, arranca o retrovisor do outro, né? Você vê muito motoqueiro fazendo isso nos corredores, gera algo, isso se torna um gatilho para a pessoa ir lá e fazer qualquer coisa com ele. E aí vem um Tem acidente. um filme, eu não lembro o nome do filme, mas ele traz isso. O cara, ele era assim um alucinado, um psicopata, e o pessoal buzinava pra ele alguma coisa, ele ia atrás das pessoas. Era bizarro assim, era um negócio. Eu vou ver depois se eu acho o nome do filme, eu vou deixar nos comentários da live que ela vai ficar salva. Nádia, a gente vai fazer outras lives, porque veio muitos insights, assim, de Sim. assuntos pra gente conversar, né? E eu queria que tu deixasse a tua mensagem, tu já deixou uma mensagem final, eu queria mais uma mensagem final pro pessoal que vai assistir essa live. Olha,
Hoje eu quero deixar aqui para você que chegou até aqui no final, que você é algo muito precioso e que o medo, ele existe aí dentro de você. Só que saiba que você é muito mais forte que ele, porque aí também tem uma luz que é capaz de iluminar qualquer escuridão diante do seu caminho. E que você tem uma força que você precisa conhecer. A tamanha coragem para você alcançar o que você quiser. Basta você acreditar. E que para essas estradas de hoje, feriadão, que está cheio, que a sua mente possa estar em paz. E que durante, né, o caminho você tenha cuidado com todos que estão aí e passar por você, tá? Eu desejo assim, ó, final de semana abençoado, tá? Prazerão estar aqui com você, viu, Janaína? Obrigada Prazer pelo foi meu, convite. Nádia. Obrigada Obrigada. por ter aceitado e a gente vai fazer mais lives, porque é um tema assim que, meu Deus. Gratidão, Nádia. E é isso, pessoal. Gente, devagar, tá? Se vocês estiverem muito estressados, se não tiver com cabeça para viajar, não viaja. Pronto, fica em casa, assiste Netflix, faz Isso coisas mesmo. na sua cidade. Mas, gente, a vida de vocês é o bem mais precioso. E se isso não bastar, vocês podem deixar uma criança órfã. Vocês podem deixar um pai e uma mãe órfãos de filhos. Vocês podem deixar alguém viúvo. Então, gente, por favor, consciência no trânsito. Porque a vida de outras pessoas está na nossa mão quando a gente está atrás da direção. Gente, Verdade. brigadão. Nádia, obrigada, tá? Beijo. Tchau, Beijo. pessoal. Até a próxima.